Então, essa parte aqui eu já expliquei para vocês, né? É o que nós vamos estudar. A gente vai virar aqui para a página, ó, 4. Para a gente poder começar o estudo. Aulinha pequena, tá? Só para a gente não ficar sem fazer nada hoje. Então, vamos começar? Observe algumas cenas que ilustram a vida cotidiana de algumas crianças. O que é vida cotidiana? É o que essas crianças fazem no dia a dia. Aqui nós temos 3 imagens mostrando 3 coisas diferentes que crianças podem fazer. Então, aqui a gente tem a imagem 1, a gente tem uma criança, né, mexendo aí no celular. Mexendo aí no computador. A segunda imagem, a gente tem aí uma criança no campo, né? Aí andando a cavalo, cuidando do cavalo dela. E a gente tem aí uma terceira imagem de crianças, né, atravessando ali a faixa de pedestre. Ok? Agora, o Diga aí tem 3 perguntas. Eu queria que vocês respondessem essas 3 perguntas no caderno de vocês. Aquele caderninho que vocês vão me entregar para eu corrigir no final do bimestre para eu avaliar. Então, vocês vão colocar apostila de geografia, página 4, letra A. Então, qual é a pergunta, letra A? Eu vou explicar. Pergunta, letra A, fala o seguinte: quais cenas estão relacionadas ao campo e quais representam a cidade? Então, aqui a gente tem 3 cenas. Cena 1, cena 2, cena 3. Quais dessas cenas pertencem ao campo e quais dessas cenas pertencem à cidade? Não quero dar resposta, porque eu quero que vocês respondam. Depois, na letra B, ele pergunta o seguinte. Deixa eu subir aqui. A minha B eu tô cortando. Ui! Quais elementos das paisagens ajudaram a classificar cada uma das cenas? Por exemplo, quando você olhou a cena 1, você escreveu campo ou cidade. Por que você escreveu campo ou cidade? O que essa criança fez que você falou? Ah, ela tá no campo. Ah, ela tá na cidade. Essa criança aqui da imagem 2, da cena 2. O que você olhou e falou? Não, ela tá no campo por causa disso. Não, ela tá na cidade por causa disso. A mesma coisa aqui no 3. Por que essas crianças estão ou no campo ou na cidade? O que vocês viram que vocês falaram? Opa, isso é de campo. Opa, isso é de cidade. É isso que vocês vão responder aí na B. Então, por exemplo, vocês vão escrever assim, cena 1. Eu vi tal coisa, por isso é de tal lugar. Segunda cena, eu vi tal coisa, por isso é de tal lugar. E assim por diante. A questão letra C, a pergunta é o seguinte: alguma cena gerou dúvida em sua classificação? Por quê? Alguma dessas cenas aqui, vocês ficaram em dúvida se era campo ou cidade? Por quê? Ok? Então, respondam aí. Pausem o vídeo para que vocês respondam, tá? Então, vídeo pausado. Vamos ver o que vocês responderam. Eu vou pular a imagem 1. Não vou pular a imagem 1, não. Mudei de ideia. Vamos começar aqui na letra A. Quais cenas estão relacionadas ao campo e quais representam a cidade? Então, olha aqui. A cena 2, a gente relaciona ao campo. E a cena 3, a gente relaciona a cidade. Letra B. Quais elementos da paisagem ajudaram a classificar cada uma dessas cenas? Então, aqui na cena 2, o cavalo, no fundo a gente vê bastante mato, a gente vê poucas casas. Então, tudo isso me ajudou a pensar assim, opa,
A imagem 2 aqui é do campo. E quando eu vi a imagem 3, eu pensei assim, opa, é cidade por quê? Porque eu vejo prédios, porque eu vejo placas, eu vejo faixa de pedestre, eu vejo, ó, bastante comércio, eu vejo asfalto, eu vejo carros ao fundo. Tudo isso é característica de cidade. Agora, vocês observaram que eu não falei da imagem 1? Por que que eu não falei da imagem 1? Porque a imagem 1, você pode falar o quê? Que esse menino pode estar tanto no campo quanto na cidade. As pessoas que moram no campo, elas não têm acesso a celular, elas não têm acesso a computador, notebook. Então, lá na pergunta C, alguma cena gerou dúvida em sua classificação? Por quê? A cena 1, ela gera dúvida, porque a gente não sabe se a gente coloca que o menino está no campo ou que o menino está na cidade, porque ele pode estar nos dois. Ele pode estar tanto no campo quanto estar na cidade, porque o objeto que ele está mexendo é um objeto que tanto as pessoas que moram no campo quanto moram na cidade usam, ok? Então, ó, vou colocar aqui para vocês olharem, tá? Pausem aí, caso vocês tenham alguma coisa para vocês arrumarem. Ok? Então, virando aí. Município, o campo e a cidade. Observem o que eu falei, que município é a junção do campo mais a cidade. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra município, município significa isso, o campo mais a cidade de algum lugar. Então, quando eu falo município de Campos Gerais, quer dizer que eu estou falando da nossa área rural e da nossa área urbana. Então, vamos lá? Eu vou lendo e vou explicando para vocês, tá? As paisagens, lembra que paisagem é tudo aquilo que nossos olhos veem, estão em constante transformação, seja pela ação da natureza ou seja por conta das atividades do ser humano. Essas mudanças ao longo do tempo histórico resultam em paisagens com características diferentes. Observe as imagens a seguir. O que esse parágrafo falou para vocês? Que quando a gente olha para um lugar, para uma paisagem, essa paisagem está sempre mudando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era criança, aqui onde eu moro, em frente à minha casa, era totalmente diferente. Tinha uma outra casa que morava uma senhora. Depois, quando eu virei adolescente, em frente à minha casa, essa casa foi demolida, porque ela já era muito velha, aí ela ficou abandonada, e essa casa demoliu e virou só mato, virou um terreno baldio, um terreno abandonado. Depois, quando eu fiquei um pouco mais velha, construiu-se casas nesse lugar. Então, o que eu quero que vocês observem, que vocês percebam, é que as paisagens, elas estão sempre mudando. Outra coisa, Campos Gerais, hoje, é muito diferente de quando eu era adolescente. Pergunta aí para a mãe de vocês ou para o pai de vocês se eles têm alguma lembrança de como que era a cidade quando eles eram mais novos. Para vocês terem uma ideia, quando eu era criança, Campos Gerais acabava ali onde é o cemitério. Para frente do cemitério não tinha casa nenhuma, era só mato. Então, olha como a paisagem já transformou. Então, a gente chegava ali no cemitério aqui de Campos Gerais, a cidade acabou, não tinha mais nada para frente. Agora, olha o tanto de cidade que ainda tem para frente, pessoal. Então, o que isso quer dizer?
que no passar do tempo, as paisagens vão mudando. Pode ser que elas mudem pela ação da natureza, mas geralmente elas mudam por causa das atividades do ser humano. Geralmente é o homem que modifica a paisagem. Quase nunca é a natureza. Como assim a natureza? Ai, a gente abandonou lá o lugar. Aí a natureza, nasceu mato, nasceu árvore, foi ação da natureza. Mas geralmente uma paisagem muda porque o ser humano muda a paisagem. Ok? Então, no passar do tempo, as paisagens vão mudando. Foi isso que falou aqui nesse primeiro parágrafo. E aí, a gente tem duas imagens para a gente observar. A primeira imagem, olha aqui, vamos ler a legenda primeiro. Área urbana em Curitiba. Curitiba é uma cidade que fica lá no estado do Paraná. Essa foto foi tirada em 2013, tá? Então, olha como é, né? Não faz tanto tempo, né? Nós estamos em 2021, faz 8 anos que tirou essa foto. Então, olha como era, não há muito tempo, a área urbana lá de Curitiba. E a outra imagem é uma área rural de Joanópolis, que é uma cidade que fica em São Paulo. Essa foto é mais recente, de 2018, de 3 anos atrás, né? Então, aqui a gente tem duas imagens. A gente tem a primeira imagem, é uma paisagem, uma área, né? Com uma paisagem urbana. A segunda imagem é uma área com paisagem rural. Olha a diferença de uma para outra. Então, você já tem que começar a observar as imagens, as paisagens, e falar por que essa é rural, por que essa é urbana. Quais características que eu vejo aqui que fala, essa é urbana, e quais características dessa rural, tá? Então, isso tudo vai fazer parte da nossa matéria. Isso daqui é uma observação, é o que a gente chama de leitura semiótica. O que é uma leitura semiótica? É quando a gente lê imagens, é quando a gente não lê palavras, mas sim imagens. Leitura semiótica. Então, vamos ver o que está falando dessas duas imagens. Primeiro aqui, ó, na área rural, predominam os elementos naturais. Que são elementos naturais? Da natureza. Então, o que é da natureza? Mato, árvores, morros, serras, animais. E a concentração de pessoas e veículos é menor. Ou seja, na área rural, tem mais elementos da natureza, menos pessoas e carros. Vamos ver o que está falando aqui, ó. O espaço que corresponde à área rural pode também ser chamado de campo. A gente aqui em Minas fala roça. Roça, campo, área rural, é tudo a mesma coisa. Agora, já na área urbana, há muitos elementos culturais. O que são elementos culturais? São elementos que o homem, o ser humano, construiu. Casas, prédios, praças, igrejas, rodovias, asfaltos. Tudo que o homem constrói, que o homem faz, a gente chama de elemento cultural. Então, na área urbana, tem muito elemento cultural, tem muita coisa construída pelo homem e uma grande concentração de veículos e pessoas. Então, quer dizer que além de muita coisa construída pelo ser humano, tem aí muito carro e muita gente. Vamos ver o que está falando aqui na lateral direita. O espaço que corresponde à área urbana pode também ser chamado de cidade. Então, cidade e área urbana têm o mesmo significado. Então, até agora tá tranquilinho. Mamãozinho com açúcar, terceiro ano. A gente vai fazer só mais essa página hoje, tá? Eu prometi, ó, pouquinha coisa. A área urbana e a área rural formam um município. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente junta a área rural com a área urbana forma um município? Então, aqui tá falando isso. Porém, alguns municípios não têm área rural.
sendo compostos apenas de área urbana. Mais para frente, algumas páginas para frente, eu vou contar para vocês que tem alguns municípios que a área urbana dele, a cidade dele cresceu tanto, 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 que ocupou a área urbana. Então, existem algumas cidades que não têm mais área rural, porque a cidade cresceu tanto que ocupou a área rural, tá? Mas Campos Gerais, Campo do Meio, tem tanto a área rural quanto a área urbana. A maioria das cidades tem, principalmente aqui as brasileiras, que são as que a gente está estudando. Vamos lá observar essa ilustração, a gente vai fazer uma atividadezinha agora, tá? Pessoal, observe essa ilustração. Essa ilustração, ela tá dividida, aqui é um município, então esse município vai ter área rural e área urbana. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher 2 lápis de cor. Não pode usar mais lápis de cor, só pode ser 2. E a gente vai fazer um desafio aqui. O que a gente vai fazer? Você consegue identificar na ilustração o espaço que corresponde ao campo e o espaço que corresponde à cidade? Escolha uma cor para cada um, pinte-os e componha a legenda diferenciando-os. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma cor para colorir a área urbana e uma cor para colorir a área rural. Então, na hora que for fazer esse desenho, ele só pode ter 2 cores. A cor da área urbana e a cor da área rural. Então, faz de conta que eu escolhi o verde para a área urbana. Então, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar 2 lápis de cor. Faz de conta que eu escolhi esses 2 lápis de cor. Aí, eu escolhi o verde para a área urbana. Eu venho aqui coloro de verde o meu quadradinho. Não precisa ser da mesma cor da Cássia, viu? E faz de conta que eu escolhi o laranja para a área urbana. Vocês podem escolher 2 cores que vocês quiserem, mas uma tem que ser para a área urbana e um tem que ser para a área rural. Coloram a legenda escolhendo qual vai ser a cor da urbana, qual vai ser a cor da rural. Aí eu vou voltar para o meu desenho e eu vou colorir o meu desenho. No meu desenho, tudo que for urbano, eu vou colorir de verde. Então, se vocês observarem esse desenho, ele vai ter uma parte que separa a urbana da rural. Tá bem nítido aqui no desenho, ó, que a gente vê os prédios, as casas, as ruas, os carros. Aqui a gente vê indústria, aqui a gente vê rodovia. Aí, a partir daqui, a gente vê plantações, ó. Isso daqui tudo, ó, é mato, ó, montanhas, rios. Então, pessoal, metade desse desenho, uma parte desse desenho é a área urbana, outra parte é a área rural. Então, a parte urbana, a gente vai colorir de uma cor, no meu caso aqui eu terei que colorir de verde, e a parte rural a gente vai colorir de outra. Se vocês observarem, daqui, ó, pra lá, aqui, é tudo rural. Então, aqui, vocês vão colorir de uma cor. E daqui pra cá, é tudo urbano. Então, daqui pra cá, de outra cor. No meu caso, o meu urbano, eu teria que colorir de verde. E o meu rural, eu teria que colorir de laranja, que foram as 2 cores que eu escolhi. Então, esse pedaço, ó. Esse pedaço aqui todo, ó. Rural, e ó, a urbana é maior, e esse pedaço todo aqui urbano. Então, é isso que vocês têm que fazer nessa atividade. E aí, tem uma explicação, tem um conceito, ó. Explique o conceito de município. Você vai explicar com suas palavras o que é um município. Eu já falei no vídeo anterior, já falei nesse vídeo, e tem também aí na apostila. Então, vocês escrevam aí com as suas palavrinhas, tá bom? E hoje a gente encerra a aula, porque eu tinha falado que eu nem ia dar aula, mas eu vou dar uma aula pequenininha. Então, eu parei aqui, tá bom? Parei aqui na página 6 e amanhã eu mando um pouquinho para vocês de história, tá bom, pessoal? Então, um beijo e até amanhã.